Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos ao canal Detetive dos Filmes. Hoje a gente vai trazer um resumo do filme Jumper, onde um adolescente tem o poder de se teletransportar para qualquer lugar, em qualquer momento, mas ele vai ser perseguido por uma organização criminosa que caça pessoas que têm esse tipo de poder. Rapaziada, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso me ajuda muito. Espero que vocês gostem do vídeo, porque deu muito trabalho. Começamos o filme vendo David Rice, que é um adolescente que leva uma vida normal e humilde em uma pequena vila rural. Ele conversa com sua crush, que se chama Millie. David então dá de presente um globo de neve para Millie. Ela fica muito feliz e aceita o presente, mas outro colega de classe, um idiota chamado Mark, arranca o presente da mão de Millie. Em seguida, ele joga o globo de neve no meio de um lago congelado. David, completamente bravo e frustrado, tenta recuperar o globo indo até o lago. Millie fica desesperada e pede para David não fazer isso, pois é muito perigoso, mas David a ignora e continua. David consegue chegar até o globo, mas o gelo começa a rachar e ele cai no meio do lago congelado. Millie fica desesperada e corre até o lago para tentar ajudá-lo. David fica preso embaixo da água, mas de repente ele é teletransportado para uma biblioteca pública da cidade. David fica muito confuso com o que acabou de acontecer. Ele sai da biblioteca tentando não chamar atenção, mas eu acho que isso não deu muito certo, né, pessoal? Imagina você estar na biblioteca do seu bairro e de repente sai um cara todo encharcado do corredor onde ficam os livros. David então vai para casa e seu pai William briga com o garoto, dizendo que ele está atrasado. David mora sozinho com o pai, porque infelizmente sua mãe o abandonou quando ele ainda era criança. William pergunta onde David estava, mas ele não responde. William fica furioso e segue David até o quarto. David tranca a porta, mas William força a entrada e consegue abrir. No exato momento em que a porta se abre, David se teletransporta novamente para a biblioteca. É aí que ele percebe que tem uma nova habilidade. Se você tivesse essa habilidade do David, o que você faria? Deixa aí nos comentários para eu saber. David volta para casa usando seu poder e pega o dinheiro que estava economizando, escondido dentro da parede do quarto. Logo em seguida, ele decide se mudar para uma cidade maior e recomeçar sua vida do zero. Já na nova cidade, David decide focar em aprender mais sobre suas habilidades. Ele começa a praticar em um parque. Em determinado momento, ele olha para um livro de turismo e vê diferentes atrações espalhadas pelo mundo. David tenta se teletransportar para um desses lugares. Ele se lembra do Empire State Building e de quando esteve lá com sua mãe. De forma misteriosa, os objetos do quarto começam a voar e cair, e David aparece no topo do Empire State. Nesse momento, ele percebe um padrão em suas viagens. Ele só consegue se teletransportar para lugares onde já esteve antes. Com o tempo, David percebe que está sem dinheiro, então ele decide usar seus poderes para roubar um banco. Ele vai até uma agência próxima e pede para usar o banheiro. Enquanto caminha pelo local, ele dá uma olhada no interior do cofre. À noite, David coloca seu plano em ação. Ele se teletransporta para dentro do cofre e pega o máximo de dinheiro possível. No dia seguinte, uma equipe especial vai até o banco investigar o que aconteceu. Um homem chamado Roland Cox diz ao gerente que trabalha para o governo e solicita todas as imagens das câmeras de segurança, além dos nomes de todas as pessoas que entraram no banco no último mês. Roland percebe que o cofre não havia sido arrombado, o que indica que alguém com uma habilidade especial estava envolvido. Ele demonstra que sabe exatamente o tipo de pessoa que possui esse poder. Alguns anos se passam e agora David se torna um homem adulto que mora no centro de Nova York. Aqui a gente percebe que David lucrou bastante com sua habilidade, possuindo muito dinheiro de vários países, passaportes, armas, veículos e muitas fotos de diferentes lugares do mundo para onde ele pode se teletransportar. David se teletransporta para o topo do Big Ben, em Londres, apenas para apreciar a linda vista noturna. Logo depois, ele vai até um bar, onde vê uma mulher muito bonita. David acaba se teletransportando de forma imprudente no meio de várias pessoas. Essa atitude chama a atenção de outro homem chamado Griffin, que percebe a tolice que David acabou de cometer. Mesmo assim, David passa a noite com a mulher do bar, e no dia seguinte, vai embora para Fiji, um lugar famoso por suas praias paradisíacas. Em Fiji, David vai surfar ondas gigantes, mas acaba ficando enjoado de tanto nadar. Então ele decide ir para o Egito, onde come um lanche sentado no topo da esfinge. Enquanto isso, em uma selva tropical, outro homem com a habilidade de se teletransportar tenta fugir usando seu poder várias vezes. No entanto, ele acaba sendo capturado por uma corda que produz eletricidade. Logo em seguida, Roland Cox aparece. O Jumper pergunta por que Roland fez aquilo com ele. Roland responde dizendo que pessoas que possuem esse tipo de poder são abominações e que devem ser eliminadas. Em seguida, Roland golpeia o homem com uma faca. Logo depois, Roland recebe uma ligação sobre um roubo ocorrido há vários anos atrás. O mesmo roubo que David havia cometido no passado. David chega de volta ao seu apartamento em Nova York e descobre que Roland está no meio da sua sala. Roland diz a David que está investigando um assalto a banco, mas não é da polícia. Então David manda ele ir embora. Roland pega um bastão e tenta eletrocutar David. David tenta se teletransportar, mas só consegue ir alguns metros. Roland lança um cabo de energia, prendendo David, que fica desesperado, mas consegue se teletransportar para uma sala secreta onde guarda dinheiro e passaportes. David então agarra um saco de dinheiro e desaparece. Ele aparece na casa do seu pai. William ouve David e sobe as escadas correndo até o quarto, onde tenta conversar com o filho. Ele pede para David ficar, dizendo que não tem certeza se está ficando louco por causa do desaparecimento do filho. David se aproxima do pai e diz que ele não está ficando maluco. William abre a porta, mas David desaparece. No dia seguinte, David procura sua amada Millie, que estava trabalhando em um bar local, e
e também encontra o antigo valentão da escola, Mark. David começa a bater em Mark e acaba teletransportando ele para um banco, deixando-o lá. O tanto que eu fiquei feliz vendo essa cena não está escrito. Voltando à cena, David retorna ao bar para conversar com Millie. David pergunta como está a antiga cidade e Millie responde que ainda tem muita vontade de visitar o mundo. Então David diz que ela pode ir com ele para Roma. Millie fica espantada e diz que adoraria sair com ele. Atrás deles, Griffin observa os dois. Horas mais tarde, David e Millie estão em Roma, indo visitar o Coliseu. Em outra cena, Roland finge trabalhar no serviço secreto americano para chegar até Mark, que está sendo julgado em uma delegacia de polícia. Roland pergunta a Mark sobre o que aconteceu no banco. Com as respostas, Roland descobre sobre Millie e que ela foi para Roma com David. Em Roma, David e Millie estão no apartamento conversando sobre suas vidas e tudo o que aconteceu entre os dois, em um clima bem romântico. Horas depois, David leva Millie ao Coliseu de uma forma mais radical, usando suas habilidades. Os dois começam a explorar o local, evitando os guardas para não serem pegos. David se separa de Millie para tentar abrir uma porta trancada e acaba encontrando Griffin. Griffin diz que também pode se teletransportar, provando que ele também é um jumper. Griffin dá um sermão em David sobre seu estilo de vida luxuoso e despreocupado. Griffin diz que um grupo chamado Paladinos está determinado a cancelar o CPF deles. Logo após a explicação, alguns paladinos aparecem e começam uma luta frenética. David tenta correr, mas é pego por um dos cabos. Aqui percebemos que esses cabos impedem os jumpers de se teletransportar. Griffin luta sozinho contra os paladinos e derrota todos sem dificuldade. Depois disso, Griffin ajuda David e explica que vem matando paladinos há anos. Griffin se teletransporta para seu esconderijo secreto e David volta para procurar Millie, que estava esperando no Coliseu. David tenta levar Millie embora, mas ela não entende nada e pede explicações. Antes de David explicar, a polícia chega e o prende por invadir o Coliseu. Na delegacia, David é interrogado. Diz que é apenas um turista e pede desculpas. Ele só seria liberado após contato com a embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra na sala e ele reconhece que é Maria, sua mãe. Ela diz que David tem apenas 30 segundos para sair dali antes que mais paladinos cheguem. Maria sai correndo e David vai atrás, mas acaba perdendo ela de vista. David se encontra com Millie e os dois vão para o aeroporto. David diz que precisam se separar. Millie fica muito brava e Millie segue viagem sozinha. À noite, Roland chega à casa de William e se apresenta como parte da Receita Federal. Roland pergunta sobre David, mas William fica desconfiado e não coopera. William diz que não vê David há 8 anos e fala sobre Maria, que o abandonou quando David tinha 5 anos. William pede para Roland ir embora, mas ele se recusa. Em outra cena, David está no esconderijo de Griffin e vê a parede cheia de fotos e informações sobre os paladinos. David pergunta a Griffin por que os paladinos caçam e matam os jumpers. Griffin explica que isso acontece desde a Idade das Trevas e que os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder de se teletransportar pertence apenas a Deus. Griffin diz que eles não hesitam em matar pessoas inocentes para chegar até David. David percebe que seu pai e Millie podem estar em perigo. David se teletransporta para a casa do pai e o encontra inconsciente no chão. Ele leva William para o hospital, onde os médicos ignoram o fato de David aparecer do nada. Depois disso, David retorna ao esconderijo de Griffin e pede mais informações sobre Roland. Griffin diz que é inútil, pois tenta rastrear Roland há mais de 10 anos. David se oferece para ajudar, mas Griffin recusa. Griffin vai para a China e David o segue. Griffin aceita a ajuda quando David diz que Roland pode estar indo atrás de Millie. Eles decidem se separar. David vai proteger Millie e Griffin volta ao esconderijo para se armar. David chega ao apartamento de Millie, que fica surpresa ao vê-lo. Ela ainda está brava com David. David escuta Roland chegando e, sem escolha, revela a verdade para Millie, mostrando que é um jumper. Millie fica confusa com os poderes de David. David leva Millie para o esconderijo de Griffin. Roland e os paladinos entram no apartamento de Millie, mas encontram um local vazio. Roland encontra uma cicatriz e coloca uma caixa embaixo dela, formando um portal. David chega ao esconderijo e Griffin fica furioso ao ver Millie ali. Griffin diz que trazer Millie foi um erro. A cicatriz do portal começa a crescer e logo Roland aparece. David e Griffin se escondem. Durante a luta, David vê uma foto de Maria na parede entre outros paladinos conhecidos por Griffin. David é atingido por um cabo elétrico e fica preso na parede. Griffin enfrenta Roland com um lança-chamas. A luta é intensa e Griffin consegue jogar Roland para fora do esconderijo. Griffin volta com um ônibus e o arremessa, mas Roland consegue desviar. Millie tenta ajudar David, mas Roland aparece e tenta matá-la. Griffin atira em Roland, que cai de volta no portal. Griffin segue Roland para continuar a luta. Enquanto isso, Millie ajuda David a se soltar. Ela diz que não quer se envolver nisso e quer voltar à vida normal. David aceita. Griffin retorna com a caixa dos paladinos, mas um cabo sai do portal, puxa Millie e a leva. David fica furioso. Griffin prepara uma bomba para acabar com os paladinos, mas David não concorda. David e Griffin entram em uma luta insana, se teletransportando pelo mundo enquanto brigam pelo detonador. Eles vão parar em um país em guerra. Griffin pega o detonador, mas é atingido por uma torre de energia. David prende Griffin e volta ao apartamento, onde encontra Millie. David é atingido por vários cabos elétricos e fica preso na parede. Mesmo assim, ele luta, fazendo o prédio tremer e começar a rachar. David tenta se teletransportar, mas o prédio impede. Em um último esforço, ele se teletransporta com todo o apartamento para dentro de um lago, o mesmo onde descobriu seu poder. Quase todos os paladinos morrem. David usa sua última energia para ir até a biblioteca. Ele acorda e vê que Roland ainda está vivo. Cansado, David pega Roland e o abandona no Grand Canyon. O tempo passa e David encontra o local onde sua mãe mora. Uma garota atende a porta. Em qual filme você já viu essa garota? Deixa nos comentários para eu ver. David finalmente conversa com Maria, que explica que também era uma paladina. Quando David se teletransportou pela primeira vez, aos 5 anos, ela teve que abandoná-lo
para protegê-lo dos paladinos. David entende tudo e pergunta o que vem pela frente. Maria diz que ela está em vantagem na corrida. David volta para Millie, que o espera do lado de fora. Os dois sorriem, dão as mãos e se teletransportam para algum lugar do mundo. Rapaziada, se vocês assistiram até aqui, eu agradeço muito. Não esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o meu projeto. Vou trazer muitos mais vídeos para vocês, então fiquem ligados. Tamo junto!